E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vivi no Enem aqui novamente com vocês para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre morfologia. E a classe gramatical de hoje é advérbio, com direito à participação especial e tudo mais. Quem? Professor Girafales. E aí, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele exclama: Vivi no Enem? Advérbio! Vamos lá. E para dar continuidade a essa turma, eu convidei sim Chapolin Colorado, aquele que diz que eu não sei, eu não sabia ou coisa e tal. Vamos lá. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Perceberam? Não? Ainda não? Vamos lá. Preciso urgentemente achar uma forma de ganhar dinheiro com a minha preguiça. Deus o livre, né, gente? A pessoa confunde mas com mais e eu já parto para o desapego. Pois bem, o que é advérbio? Advérbio é a classe gramatical, em primeiro lugar, que diferentemente do substantivo, do artigo e do adjetivo que nós já estudamos, é uma classe gramatical invariável. E por falar em classes gramaticais invariáveis, eu trouxe para vocês aqui um quadro resumo para a gente ter essa ideia. Invariável porque não varia nem gênero, nem número, nem grau. Quais são elas? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, advérbio é essa palavra invariável que modifica o sentido de um verbo. Também pode ser de um adjetivo ou também de um próprio advérbio, sempre indicando circunstâncias diversas. Então, qualquer palavra que se relacionar, que se referir a um verbo, um adjetivo, um advérbio, trazendo a esse verbo, a esse adjetivo, a esse advérbio, uma circunstância de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, meio, lugar, isso aí vai funcionar como advérbio. Mas é preciso estar atento que esse advérbio, ele também pode vir em forma de locução. E a ideia da aula de hoje é nós aprendermos a identificar essa palavra de valor adverbial ou essa locução adverbial no contexto do texto, como também os seus respectivos valores semânticos. E quando eu falo da presença do advérbio, dessa palavra adverbial no contexto do texto, eu lembro de Pais e Filhos de Legião Urbana. Vocês lembram? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar e nada é fácil de entender. Quer dizer, então quando ele diz, ela se jogou da janela do 5º andar. Olha a presença do eufemismo aí nesse verso, né? Aquela figura de suavização. Ela se jogou da janela. Essa expressão da janela do 5º andar traz para nós uma circunstância adverbial de lugar. Nada é fácil de entender. Aí ele completa dizendo, dorme agora. Vocês percebem como o agora, que se refere à forma verbal dormir, também traz para nós uma circunstância de tempo? É só o vento lá fora. O lá e o fora, respectivamente, nós temos advérbios que nos situam, trazendo para nós leitores a circunstância de lugar. É só o vento lá fora. Dorme agora. Aí ele diz assim, meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. Ele poderia tão somente querer um nome bonito para esse filho, mas ele quer o nome mais bonito. Então vocês percebem, nome bonito. Nome é o substantivo e bonito é o seu adjetivo correspondente. Então, mas está tendo papel nesse contexto de intensificar o sentido do adjetivo bonito, dando a todo esse enfoque, né, como eu disse, de intensivo em relação a essa qualidade atribuída ao nome desse garoto. Tudo bem, pessoal? E eu trouxe para vocês também, no contexto do texto, todos os advérbios que nós poderíamos identificar por hora. Vocês podem me ajudar nesse momento? Vamos lá. Temos aqui. Em um reino distante, uma linda princesa andava calmamente. Em primeiro lugar, essa expressão em um reino distante, ela traz para nós também uma circunstância adverbial, só que de lugar. Muito bem. Eu vou ler pausadamente para que a gente possa identificando esses advérbios calmamente. Tudo bem? Vamos lá. Então, em um reino distante, uma linda princesa andava calmamente, quer dizer, é o modo como essa princesa andava. Vocês percebem? Calmamente. Andava, referindo-se à forma verbal andar.
sem nunca passar pela sua cabeça o risco que corria. Então, nunca, também um advérbio de negação, que se refere à forma verbal passar. Tudo bem? Vamos lá. Pois naquele lugar havia um grande lobo que queria assustá-la. Mas o que ninguém contava é que o príncipe de um reino bem mais distante, perceberam o emprego do bem? E depois, mais distante, sempre passava, né? O sempre trazendo para nós uma circunstância de tempo, né? Passava ali, quer dizer, o ali, trazendo a ideia, o valor semântico de lugar, com o sempre, referindo-se ambos à forma verbal passava, né? Assim, quando viu que o lobo se escondia, pegou primeiramente sua flecha e matou o lobo. O que vocês percebem nesse momento? O assim é uma locução, é um advérbio de tempo que se refere também à conjunção, né? É adverbial temporal quando. Ele diz que viu que o lobo escondia e pegou primeiramente sua flecha. Então, pegou primeiramente. Então, esse primeiramente, que se refere também à forma verbal pegar, traz para nós uma circunstância de modo, ou seja, o logo, o como ele pegou, né? Sua flecha matou o lobo. A princesa, muito agradecida, a princesa poderia estar somente agradecida, mas quando ele coloca muito, está intensificando o quanto ela estava agradecida, referindo-se ao adjetivo. Foi ver quem a salvou e ao ver que era o seu herói, na verdade, era um príncipe, nem acreditou. Aí depois, nem acreditou depois. Se conheceram, né? Se conheceram e melhor, e casaram e foram felizes para sempre. Então vocês percebem que, respectivamente, os advérbios sempre e também depois são responsáveis pelos marcadores temporais dessa narrativa. Então é muito importante que a gente identifique não só no contexto do texto, mas também da frase, que o papel do advérbio não é outro senão modificar. E se refere sempre a quem? Como eu disse a vocês no início da aula, a um verbo. Então, quando eu coloco para vocês, cheguei cedo. Então, cheguei é a forma verbal. E quando eu digo que foi cedo, indico o modo quando eu cheguei, né? Eu cheguei modo, o modo ou o tempo. Cheguei cedo, cheguei tarde, cheguei antes de ontem, né? Cheguei atrasado, não é verdade? Então, cedo se refere à forma verbal chegar. Aí eu digo, eles agiram mal. Vocês percebem que o mal confirma essa ideia sobre a maneira como se agiu, como eles agiram? Então, nós temos aqui cedo e mal, dois advérbios, modificando o sentido, respectivamente, das formas verbais chegar e agir. Tudo bem? Mas assim como o advérbio pode modificar o sentido de um verbo, como eu disse, ele também pode se referir a um adjetivo, tendo o papel de acrescentar-lhe uma determinada circunstância. Vocês lembram da música Pais e Filhos? Quero o nome mais bonito? Eu poderia, nessa frase aqui agora, afirmar para vocês: eram alunas muito bonitas. Eu poderia só dizer que eram alunas bonitas. Mas, no entanto, eu quero indicar, eu quero enfeitar, eu quero modificar o sentido desse adjetivo bonitas. Então, muito, esse advérbio de intensidade, tem o papel de modificar o sentido desse adjetivo bonitas. Tudo bem, pessoal? Assim como o advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo, ele também pode se referir a um próprio advérbio. É o caso de eles chegaram bastante cedo. Eu poderia só dizer que eles chegaram cedo. Quando eu digo bastante, eu estou intensificando quão eles chegaram cedo. Então, advérbio modificando o sentido de outro advérbio, intensificando o sentido do advérbio cedo. Então, retomemos o que foi dito por ora. O advérbio modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Mas também não nos esqueçamos que também um advérbio pode modificar o sentido de toda uma oração. Então vejamos, francamente não concordo com isso. Eu poderia só dizer que eu não concordo com isso. Quando eu digo francamente, né? Então eu estou exprimindo essa circunstância, né? Que eu poderia também colocar qualquer outro advérbio que mudaria totalmente a circunstância, né, para essa situação de não concordância. Então, francamente,
Primeiramente, eu não concordo com isso. Quer dizer, nunca concordo com isso. Sim, talvez não concordo com isso. Então, percebam quão importante é a gente ter noção desses valores semânticos dos advérbios e também identificar a que palavra ele se refere, se é um verbo, se é um adjetivo, se é um advérbio ou se é uma oração. Eu trouxe para vocês aqui agora um quadro resumo para que vocês possam perceber que quando um conjunto de palavras representa um advérbio, ela é chamada de locução adverbial. Então é o caso aqui. Ele chegou de repente. Então, de repente, essa expressão de repente tem valor adverbial, modificando o sentido da forma verbal chegar. Então, nós temos aqui algumas locuções adverbiais. Lembrar que toda locução adverbial feminina sempre será craseada, obrigatoriamente craseada. É o caso de à toa, à direita, à esquerda, à vista, às cegas, às escondidas, às pressas, às vezes, tá certo? À vontade. Agora, não confundam. À vista é sempre com crase. A prazo, eu não vou crasear. Embora sejam locuções adverbiais de modo, locução adverbial masculina, eu não vou crasear de jeito nenhum. Então, eu tenho também de improviso, não sei se vocês conhecem, de longe, de manhã, de maneira alguma, de novo, de perto, de propósito, de raspão, tá certo? De súbito, em breve. Como é que você tá falando? Eu tô falando de viva voz. Então, é uma locução adverbial de modo, tá certo? Em vão, por acaso e sem dúvida. Todas essas são locuções, né? Expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia e que é importante que nós a conheçamos. E logo mais, eu compartilharei com vocês essa classificação dos advérbios, que é o que a gente chama dos valores semânticos dessas palavras, né? Desse conjunto de palavras que também pode soar, trazer para nós uma circunstância, que pode ser de lugar, pode ser de tempo ou pode ser de modo. Então, logo mais, vocês poderão conferir detalhadamente, não é para decorar, não é o caso, obviamente, mas é importante que vocês a conheçam e, consequentemente, identifiquem o valor exprimido por cada um desses advérbios, tudo bem? Aqui eu também tenho outro quadro resumo para vocês, né, de advérbios que vão exprimir ideia de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida. Então, mas o que eu quero, de fato, neste momento aqui com vocês, é reafirmar essas circunstâncias gerais propostas pelo advérbio ou locução adverbial. Então, advérbio é palavra modificadora, que se refere a quem? A um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo, ou até mesmo oração. Quais as circunstâncias expressas? Afirmação, negação, dúvida, modo, meio, lugar. Então, tudo isso é importante que vocês tenham conhecimento. Vejamos, no contexto da tira, por exemplo, será que nós teremos dificuldade de identificar essa palavra, né? Essa locução adverbial? Vejamos aqui com Vivi. Vamos lá. Meu mundo é muito bom. Ele poderia só dizer que meu mundo é bom. Então percebam como muito, quer dizer, é uma palavra que vai acrescentar algo a mais. Então eu estou falando para vocês aqui algo muito importante. Primeiro eu disse que o advérbio é palavra modificadora. Segundo ponto de hoje, advérbio é palavra acessória. Na dúvida, tente retirá-lo. Se der certo, realmente trata-se de um advérbio. O que não vai acontecer nunca com o adjetivo, porque o adjetivo ele vai se referir sempre ao substantivo. Então, meu mundo é bom. Mundo bom. Quando eu digo que é muito, eu estou me referindo muito, esse advérbio de intensidade, ao adjetivo bom. Ele disse, acabou o shampoo, então eu usei lustramol. Fazer o quê, né? É uma questão de opção, né? Felizmente, John não estava no meu mundo. Então, esse felizmente, perceberam também a presença do advérbio antecipado, deslocado? Outro detalhe importante. Então, toda vez que um advérbio, uma locução, uma expressão adverbial, ela for deslocada da oração, ou seja, ela vier antecipada, ela precisa ser isolada por vírgula. Tipo assim, hoje, vírgula, estou feliz aqui. Perceberam? Agora, se eu dissesse o contrário, estou feliz hoje, não haveria necessidade da vírgula. Então, se eu desloco, hoje, vírgula, estou feliz aqui. Agora, se eu dissesse, estou feliz hoje, aqui. Então, esse hoje, perceberam que eu também mudei a posição dele, que ele ficou agora intercalado no meio da oração? Nesse caso, ele deverá estar entre vírgulas, tudo bem? Bom, nós já falamos sobre
a importância de nós identificarmos essa palavra adverbial no contexto do texto. E na propaganda, será que nós teríamos dificuldade em identificar? Vejamos aqui para mim, por favor. 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Vocês perceberam que o emprego do aberta, fechada é totalmente intencional, proposital? Sim, então o emprego do aberta, fechada traz justamente essa relação antonímica de oposição, sugerindo o próprio ato de mastigação. Quer dizer, é tão bom, né, que vai deixar você de boca, ficou com vontade? Eu também. De boca aberta, fechada, aberta, fechada. Então vocês percebem que o emprego do aberta, fechada, né, retoricamente sugere o próprio ato de mastigação, mas sem perder de vista que o aberta, fechada neste contexto não está funcionando como adjetivo, porque não se refere à boca, mas ao modo como sua boca vai ficar. Deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada. Tudo bem até aí? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, né? Para identificar a que palavra esse advérbio se refere consequentemente. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente não ficar só teorizando, eu trouxe para vocês essa questão que está no material de vocês podem conferir, por favor, que diz assim: idosos já são mais de 10% no país. E aí? Vocês estão vendo aí as filas, né? Não precisa nem a gente trazer à tona a precariedade de saúde, não é, gente? De acessibilidade, né? A segurança, a lazer e tantas outras questões que nós poderíamos elencar aqui, mas não é o caso hoje. Então, nós temos conhecimento pressuposto que a charge é um gênero textual no qual nós vamos perceber que vai haver uma intenção crítica, satírica. Ela pode até trazer um teor de humor, mas a crítica, a sátira, ela se sobressai ao humor. Vai trazer para nós uma crítica e versus uma reflexão sobre uma questão temporal. Nesse caso, a situação do idoso, que já são 10% no país. Então, a charge, como vocês bem percebem, é uma ilustração que tem como objetivo, como eu acabei de elencar para vocês, uma sátira. Alguém de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos o que? Caricatos. Então, na verdade, na charge, você vai perceber, identificar, né, que esses personagens, eles são facilmente reconhecíveis no nosso contexto, porque a charge pode se referir a um contexto social, a um contexto político, ideológico, mas facilmente você vai identificar. Pois bem, acerca dessa temática trazida, né, de forma satírica nessa charge, eu trouxe para vocês aqui 3 afirmativas. Vamos lá? Primeira afirmativa. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Idosos já são 10% no país. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse a vocês que advérbio é palavra modificadora, que advérbio também é palavra acessória? Então vamos tentar tirar o já aí no contexto do texto. O advérbio já. Idosos são 10% no país. Então, idosos são 10%. Então, é advérbio. É palavra modificadora do verbo ser. Também é palavra acessória. Vamos tentar trocar o já por qualquer outra palavra que venha à sua mente, que sugira ideia de tempo. Então, idosos hoje são 10%. Idosos atualmente são 10%. Então, beleza? Deu para vocês perceberem como é que a gente vai responder? Por isso, queridos, que não precisa ficar decorando aquela tabela que eu propus para vocês na estante, daquelas palavras todas. Mas eu não estou dizendo que não é importante vocês não terem conhecimento. Tudo bem? Uma ideia não exclui a outra. Segunda afirmativa. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. Não é à toa que vocês estão vendo aí a aglomeração, né, gente? Que apesar do momento, não deixou de existir. Vamos lá. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere um aumento de idosos no país? Vocês têm dúvida disso? Então, qual a resposta, gente? Letra E. 1, 2 e 3. Compartilhando com vocês aqui agora uma questão do Enem. Inclusive, essa questão eu já trouxe num outro momento, quando nós trabalhamos adjetivo. E por que não retomá-la agora? É muito importante nós não confundirmos, como eu já coloquei para vocês, né? Confundir o adjetivo com o advérbio. Então, eu vou ler
este poema, parece-me que de Luiz Fernando Veríssimo, no qual ele intitulou como O Sedutor Médio. Então, já que nós estamos fazendo o link de advérbio versus adjetivos, pensem comigo. O sedutor médio. Médio caracteriza ou modifica? A quem se refere? Médio se refere ao substantivo sedutor. Vocês perceberam? Então, se refere a substantivo, logo funciona como adjetivo, porque o advérbio jamais vai se referir a um substantivo. Então, vamos lá. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida? O que me dizes? Ah, ter 2, 3, 4, 5, eu estou exagerando, tá? E ser meio felizes? O problema está justamente aí. Não é ser muito. Ah, professor, ele tinha que ser mentiroso? Não estou dizendo isso. Não tem que ser mentiroso. Não precisa colocar advérbio intensidade. Mas você poderia nem colocar o advérbio. Mas já que colocou. E ser meio felizes no momento de investidura? Vocês percebem? E ser meio felizes? Sim. Pergunta que não quer calar. Meio funciona como adjetivo ou funciona como advérbio? Vejamos, a quem se refere? E ser felizes. Felizes não é adjetivo? Não é isso? Então, sermos felizes. Então, nesse caso aí, se funciona como adjetivo, logo, meio funciona como advérbio de modo. Tudo bem? Então, vamos lá. No poema, O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Gabaritem comigo, por favor. Que posições críticas são essas? Então, na verdade, essa é uma questão que nos remonta àquela competência do Enem, de que a gente precisa ter conhecimento da língua. Porque se a gente não tem conhecimento da língua, vai ficar difícil a gente responder uma questão como essa, né? Possivelmente de reconhecer posições e ou não críticas. Letra A. Nos 3 primeiros versos em que juntar expectativa de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. O que é que vocês acham? Mais ou menos, né, gente? Ou não? Não concordam? Eu quero a alternativa na qual é possível reconhecer a presença de posição crítica. Tudo bem? Vamos lá. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Gostei dessa alternativa. Letra C. E ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Gente, meio aí não é sinônimo de metade, não é numeral, não tem valor de numeral. Vamos falar sobre isso, inclusive, nesta aula de hoje. Meio aí tem valor adverbial, que equivale a um pouco. Letra D. Podemos reconhecer posição crítica nos 2 primeiros versos em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Ele pode até almejar, mas isso não ficou claro nos versos. Letra E. No título em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e, portanto, inábil em termos de conquistas amorosas. Não, gente, peraí, né? Nós vamos ficar realmente com a letra B, porque reconhecemos uma posição crítica veiculada por Luiz Fernando Veríssimo a partir do momento que ele faz uso do título. Lembra do título? O sedutor médio. Então não era um sedutor interessante, não era um sedutor bonitão. Vocês estão entendendo? Era o sedutor médio. Quer dizer, esse adjetivo médio quer dizer o quê? O sedutor marrom, mais ou menos, né? Nem para mais, nem para menos. A gente não sabe, porque ele é médio. Perceberam como a ironia começou a partir do título, não é? E a professora Viviane? A professora média, média e marrom. É mais ou menos. E depois, outra posição crítica, quando ele utilizou e ser meio felizes. Tudo bem, pessoal, até aí? Tá tranquilo para vocês? Eu trouxe para vocês aqui também uma outra questão, porque a ideia é essa, é que nós possamos resolver o maior número de questões possíveis para que esse assunto fique bem claro para nós, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho aqui um trecho de uma notícia, né, disponível na internet, que diz assim:
Vem aí um filme da DC Comics só com vilãs. Margot Robbie vai retomar o papel de Harley Quinn, que interpretou um em Esquadrão Suicida. Realizador será o mesmo. Então vamos lá. Esquadrão Suicida chegou aos cinemas há apenas alguns meses. Olha essa expressão, há alguns meses. Em 4 de agosto de 2016. Identifica essa expressão, em 4 de agosto de 2016. Mas seu realizador, David Ayer, está prestes a voltar a trabalhar com uma das atrizes do projeto, Margot Robbie. De acordo com a revista The Hollywood Report, os dois vão produzir um filme em que os personagens principais são mulheres e todas vilãs. Detalhe, né, gente? Pois bem, essa notícia ela tem todo um teor informativo, como vocês perceberam, a natureza desses fatos de forma objetiva. Ela informa sobre um possível filme que reuniria apenas personagens mulheres e, detalhe, vilãs. Essa expressão "vem aí" na manchete estabeleceu uma ideia de... Deixa eu retomar para vocês aí. Vem aí um filme. Eita, já deixei o gabarito aqui para vocês. Tempo? O que vocês acham? Vem aí é tempo? Vem aí é lugar? Vem aí é modo? É causa ou é duração? Uma vez que constrói a ideia de que o filme demorará para ser feito, não. É tempo, porque nos remete a uma ideia de futuro. Ou seja, afinal de contas, quando o filme será produzido. Queridos, vocês conhecem aquela música de Chico Buarque? Vocês não conhecem? Pois bem, nós vamos finalizar a nossa aula, a primeira parte da nossa aula agora, com essa música, com essa ideia que fica: não se afobe não, que nada é pra já.